Estamos aqui com a conexão retomada com o deputado federal Eunício Oliveira, conversando sobre as ações junto ao Congresso Nacional, as administrações dos governos estadual e federal na busca de recursos para os municípios do interior do Ceará e da região metropolitana de Fortaleza. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luciano. Bom dia aí, o deputado federal Eunício Oliveira. Deputado, o senhor estava, antes de a gente interromper aí por um problema técnico da internet, essa questão, o senhor falava exatamente desta participação que o MDB tem hoje dentro da composição, da aliança que existe hoje, que é exatamente o cargo de vice-governador. Bom, nós temos hoje uma disputa que promete ser acirradíssima em relação a essas duas vagas para o Senado. Nessa composição, nessa aliança agora que começa nessa discussão, naturalmente, o MDB vai ter que entrar também nessa negociação, já que tem essa disputa para a vaga ao Senado, tem essa vaga também para a disputa para vice-governador entre os demais partidos aliados e tal. O MDB já abriu esse debate internamente sobre como vai ser, por exemplo, a questão da ocupação dessas vagas no âmbito majoritário, na disputa da chapa majoritária? Olha, Beto, pela convenção, como eu disse aqui anteriormente, houve uma unanimidade dos membros da executiva estadual, porque todos os deputados estaduais e suplentes deputados estaduais, deputado federal, a vice-governadora, todos nós, todos nós fazemos parte da executiva do MDB. Toda a executiva que estava ali, presente, fez um pré-lançamento, e nada combinado. Foi tudo espontâneo. Então, o PMDB nacional tem 12 senadores da República no Senado, um dos maiores partidos no Senado Federal, e vem uma tradição, histórica do MDB ser o maior partido na Câmara Alta do país. O que aconteceu? O MDB fez uma reunião nacional, da sua executiva e tomou uma decisão de que a prioridade do partido nos estados, nos estados que tem governador e com condições de disputar o governo, será a disputa pelo governo. Nos outros estados, onde o MDB tem aliança, como é o caso do estado do Ceará, onde nós temos uma aliança muito firme, e o compromisso da reeleição do nosso governador Eumano de Freitas, o MDB tomou essa decisão nacional, da Executiva Nacional. Neste caso, por exemplo, onde o MDB, repito, tem uma aliança firme e consolidada com o governador de outro partido ou da coligação, o MDB vai apoiar o nome do governador para a reeleição. Mas, neste caso, o MDB prefere uma das duas vagas para o Senado. Essa não é uma decisão pessoal, essa é uma decisão do Diretório Nacional do partido, que quer repor algumas vagas que, obviamente, numa eleição de 10 senadores que hoje exercem a função de senador nos estados, naturalmente nós vamos ter algumas perdas e alguns ganhos em outros estados. Então o MDB fez esse balanço e prefere ter, nos estados em que, repito, tem alianças fortes com os governos, ter uma cadeira disputar uma das cadeiras de senador da República. Então, para efeito do nacional, para o desejo do nacional, é que o nosso nome fosse colocado para a reeleição no estado do Ceará. Até pela história, até pela forma como sempre nos conduzimos. Nós estamos na política desde 98, quer dizer, com um mandato efetivo desde 98, e na política, desde a política estudantil, lutando pelo interesse das populações mais carentes, das populações mais humildes. Então, nós temos uma posição muito clara em relação a isso, e não é, repito, não é uma posição pessoal, mas sim uma decisão do Diretório Nacional e agora, do Diretório e da Executiva Estadual fazendo esse pré-lançamento de candidatura. Naturalmente, muitas águas ainda vão correr debaixo dessa ponte.
O senhor diz que o MDB está firme na aliança com o governador Elmano de Freitas, com o PT, para reeleger Elmano em 2026. Essa mesma firmeza também existe na relação nacional MDB-PT para reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Sim, nós temos uma aliança histórica, né, com o presidente Lula. E esse deputado que vos fala aqui votou no presidente Lula em todas as eleições que ele participou, em todas. Não apenas nas eleições em que ele foi vitorioso, não apenas nas eleições que ele indicou, inclusive, as 2 vezes que ele indicou o nome da presidente Dilma, mas em todas as eleições com o presidente Lula. Então, o MDB tem uma aliança também muito consolidada a nível nacional. E é como eu disse lá na minha fala, na convenção do MDB, que, repito, com a multidão, uns dizem que tinha 3 mil, outros dizem que tinha 4 mil pessoas. Eu sei que nós falamos lá para uma multidão, e eu disse que a nossa agenda para 2026 é a reeleição do presidente Lula, quem sabe o MDB, inclusive, ocupando a cadeira de vice nessa chapa com o presidente Lula, uma aliança consolidada, que não tem discussão para lá, não tem discussão para cá. O MDB tem uma posição tomada em relação à reeleição do presidente Lula, e aí no Estado ninguém vai ter dúvidas de que o MDB estará nessa agenda de reeleição do governador Elmano, ao lado do ministro Camilo, ao lado do prefeito Evandro, ao lado de muitas lideranças que compõem essa nossa aliança no estado do Ceará. Nós estaremos unidos, firmes, iremos para as ruas mostrar o trabalho do governador Elmano, o que ele tem feito pelo estado do Ceará. Quer dizer, o estado não para. Hoje mesmo eu tive que ficar em Brasília por uma questão pessoal, e lá na minha cidade hoje, o deputado Daniel está nos representando, ao lado do governador, fazendo entregas. Este é um governo que faz entregas e não apenas promessas. Por isso, nós estamos muito consolidados nessa aliança, muito firmes, e vamos, se Deus quiser, eleger os 2 senadores e reeleger o governador Elmano e o presidente Lula. Nessa agenda de Lavras da Mangabeira, deputado federal Eunício Oliveira, serão entregues 4 mil tablets para estudantes do ensino médio da rede pública de municípios da região do Cariri. Entre os municípios está a cidade de Lavras da Mangabeira. Daqui a pouco a gente tem mais detalhes sobre essa agenda do governo do estado no município de Lavras da Mangabeira. Para finalizar, Beto Almeida. Pergunta que eu quero perguntar aqui então para o Eunício, deputado. Como é que o senhor vê hoje, por exemplo, essa questão da autonomia, de certo modo, que o Congresso Nacional adquiriu com relação às chamadas emendas impositivas? Hoje a gente vê um embate que existe entre Supremo Tribunal Federal, também o Executivo. O senhor entende, por exemplo, que isso trouxe mais ganhos, por exemplo, para a atividade parlamentar, e isso também resultou em, digamos assim, melhorias em relação à questão da transferência de renda para entes como os municípios e até mesmo os estados? Ou isso ainda hoje há uma distorção em relação a essa autonomia que foi dada ao Congresso na questão do orçamento? Olha, Beto, eu sempre defendi a autonomia do Congresso Nacional, porque nós, a partir do vereador, está lá na base, somos nós que temos o sentimento da população, porque participamos do dia a dia dessa população. O que eu sempre defendi foi que essas emendas tivessem total e absoluta transparência, né, e para que a população pudesse acompanhar esses recursos que são alocados para os municípios. Nós sabemos, e não vamos negar aqui, que existem distorções, muitas vezes, dos recursos que são levados por alguns parlamentares. Não quero acusar ninguém, mas essa questão da transparência, ela é fundamental. Por isso, todas as vezes que houve manifestação do ministro Flávio Dino, ele teve o apoio desse parlamentar pela transparência desses recursos. Mas é legítimo que o parlamento, repito, que o parlamento que tem
a oportunidade de conversar com a população, de ter o sentimento dessas cidades e das populações que nelas vivem. Então, o que eu quero dizer é que a transparência é fundamental. Veja esse escândalo da Previdência que aconteceu nesse momento. Por quê? Por falta absoluta de transparência. E o que aconteceu na Previdência deveria ser crime hediondo, porque tirar dinheiro do bolso dos velhinhos é um crime hediondo. Agora, o parlamento ter o direito de levar as emendas para os municípios e essas emendas terem absoluta transparência, eu acho que é um avanço em termos de orçamento no Brasil. O senhor fala sobre esses crimes na área da Previdência Social, que nesse caso o desvio do dinheiro de aposentados e pensionistas deveria ser tratado como um crime hediondo. No caso específico, deputado Eunício Oliveira, sobre a devolução do dinheiro para aposentados e pensionistas, como é que o senhor acompanha esse debate? Qual é a posição que o senhor assume em relação à devolução, ao ressarcimento desses recursos que literalmente foram roubados de aposentados e pensionistas do INSS? Eu acho que esse recurso, a Polícia Federal está fazendo um movimento muito forte, né, de investigação e vai buscar, claro, esses recursos estão escondidos em algum lugar, porque o volume é muito grande. Então, eu acho que nós temos que encontrar, dentro do Congresso Nacional também, uma medida que permita absoluta devolução desse dinheiro que foi roubado. Repito, eu trato isso como crime hediondo. Estou, inclusive, apresentando um projeto para que esse tipo de comportamento, esse tipo de roubo de pessoas que são deficientes, que são pessoas que não têm a menor condição de estar no mercado de trabalho, ou outros que já contribuíram muito para que pudesse ter no futuro a sua aposentadoria com tranquilidade, são roubados por alguns elementos que estão ali para defender o direito dessas pessoas, para administrar os recursos dessas pessoas, com tanto sacrifício que elas contribuem, e roubar esse dinheiro. Tem que haver uma condição, estudarmos e trabalharmos imediatamente, não é para depois, é para agora, uma condição de devolução desses recursos. A Polícia Federal, a AGU, TCU, todos esses órgãos têm que fazer e o Congresso Nacional para encontrar uma saída para essa devolução desses recursos. E a saída existe. O dinheiro roubado está na mão de alguém, e esse alguém tem que devolver e depois tem que ir para a cadeia. Na sua avaliação, deputado, uma CPMI, como está sendo proposta agora, é de fato um instrumento necessário para apurar esses fatos, ou a Polícia Federal e mais o próprio governo dá conta de fazer essa apuração e ressarcir os aposentados? Ora, a CPMI é um instrumento importante do Congresso, mas ela é uma discussão, ela é um debate, ela demora para que isso aconteça, e ela é muito mais preventiva, assim, de criar formas e leis para o futuro do que para o que aconteceu na questão da Previdência. Eu acho que o governo, os órgãos de fiscalização, TCU, a Polícia Federal, que fez um trabalho importante nisso, tem que acelerar para tomar esses... Você veja que eram carros de 2,5 milhões, carro de 3 milhões, casas nas praias, aviões, todos esses bens têm que ter uma decisão imediata, e o Congresso Nacional tem que permitir que todos eles sejam de imediato recuperados, né, juntamente com os órgãos de fiscalização, recuperados esses valores e devolvidos para aqueles que foram roubados. E nós temos que ter... no Congresso, nós temos que ter oportunidade de permitir que esse leilão não demore, não fique discutindo na Justiça. Acho que a Justiça tem um papel importante também de nos ajudar a fazer a devolução desses recursos que foram, repito, roubados de homens e mulheres que não têm a menor condição de ir para o mercado de trabalho, porque já contribuíram para ter essa aposentadoria, muitos deles inválidos. Por isso, eu repito, é crime hediondo, e eu vou apresentar um projeto para que esses que fazem esse tipo de coisa tenham a punição de criminosos de crime hediondo. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o deputado federal Eunício Oliveira. Deputado, agradeço a sua presença aqui, um bom dia e um bom trabalho.
Luciano, eu vou aproveitar aqui a Pois não. oportunidade de ter tanta gente nos assistindo e dizer o seguinte: acompanhe nossas redes sociais, acompanhe nosso trabalho. É simples, é @Eunício Oliveira e você vai saber o que estamos fazendo aqui no Congresso Nacional.